Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e são 11 horas pelo horário de Brasília. Como aqui na HIT a notícia não para, eu estou de volta para trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O desemprego caiu no trimestre terminado em agosto. Segundo o IBGE, desta vez foi registrado o menor contingente de desocupados em números absolutos desde 2015. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,8% no trimestre móvel, terminado em agosto. O resultado na taxa de desocupação ficou meio ponto percentual menor em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre março e maio. No mesmo trimestre de 2022, o índice era de 8,9%. A taxa trimestral é a menor desde fevereiro de 2015, quando chegou a 7,5%. Com os resultados destes 3 meses, o número absoluto de desocupados teve baixa de 5,9% contra o mesmo período anterior, chegando a 8.400.000 pessoas. O país alcançou o menor contingente de desocupados em números absolutos desde junho de 2015, quando tinha 8,5 milhões de desocupados. Em relação ao trimestre anterior, são 528 mil pessoas a menos nesse contingente de desocupados. Comparado ao mesmo período de 2022, o recuo é de 13,2%, ou de 1.300.000 trabalhadores. De acordo com o IBGE, nesse trimestre, houve crescimento de 1,3% na população ocupada, que chegou a 99.700.000 pessoas. No ano, o aumento foi de mais de 641 mil pessoas ocupadas. Além disso, também cresceu o número de empregados com carteira assinada, ao maior patamar em 8 anos. Foram 37.248.000 trabalhadores contra 37.288.000 em fevereiro de 2015. E agora a gente fala sobre a cirurgia do presidente Lula que acontece hoje. Ele vai ser submetido a um procedimento do lado direito do quadril para tentar sanar dores crônicas que ele tem sentido há meses. Desde agosto do ano passado, o presidente Lula vem se queixando de dores no quadril. Ele se internou na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira para a realização de uma artroplastia total de quadril com a equipe médica de São Paulo, que acompanha o presidente há anos. Segundo a Secretaria de Comunicação, a escolha da unidade de Brasília se deu pensando na recuperação dele, para que não precise fazer deslocamentos longos no período pós-operatório. Lula deve ficar internado até a terça-feira. Ele seguirá para o Palácio da Alvorada, que foi adaptado para suas necessidades. A equipe médica deve divulgar boletins atualizando o estado de saúde de Lula todos os dias, mesmo após a saída do hospital. Este já vai ser o terceiro procedimento de Lula no quadril. Os 2 primeiros foram realizados em junho, apenas para aliviar as dores. Ele se queixa de um problema crônico de dores na região e foi diagnosticado com um quadro de artrose. A artrose é o desgaste da cartilagem que reveste nossas articulações, ou seja, no local onde 2 ossos se encontram, existe um tecido de cartilagem que age como amortecedor, facilitando a movimentação das articulações. O desgaste das cartilagens ao longo da vida é um processo natural. E os Estados Unidos começaram a se preparar para a paralisação de serviços públicos. Uma nova lei orçamentária está em xeque e, caso não se chegue a um acordo, o chamado shutdown deve começar no domingo. Muitos ficarão em desemprego técnico temporário ou deverão trabalhar sem receber salários. A paralisação, que já ocorreu outras vezes no país, deve começar no domingo caso o Congresso não chegue a um acordo sobre uma nova lei orçamentária. Os funcionários do governo federal e os militares se preparam há dias para esse shutdown, como essa paralisação de serviços públicos é conhecida. Pode ocorrer o fechamento de parques e de repartições públicas, mas os serviços considerados essenciais serão mantidos. A paralisação mais longa até agora durou 35 dias, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A única solução seria um acordo de último minuto na madrugada de 30 de setembro para 1º de outubro entre republicanos e democratas no Congresso. O Senado conseguiu um acordo de curto prazo que daria mais tempo aos legisladores para um acordo definitivo, mas na Câmara dos Representantes o texto não passará. Partidários do ex-presidente Donald Trump rejeitam apoiar qualquer texto que inclua ajuda financeira à Ucrânia, como deseja a Casa Branca.
O governo do presidente Joe Biden quer incluir no novo orçamento um pacote de 24 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia. Esse valor equivale a cerca de 122 bilhões de reais. Uma agência federal dos Estados Unidos apresentou nesta quinta-feira uma ação judicial contra a Tesla, a empresa do bilionário Elon Musk, por permitir um racismo generalizado na fábrica do Vale do Silício e adotar represálias contra trabalhadores negros que criticaram os abusos. De acordo com a ação movida em um tribunal federal, operários da fábrica da empresa em Fremont, na Califórnia, enfrentaram de forma rotineira insultos raciais e hostilidades desde 2015. A Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego afirmou que a má conduta foi frequente, contínua, imprópria e inoportuna e ocorreu em todos os turnos, departamentos e postos. Grafites racistas vistos na fábrica incluíam suásticas e ameaças, de acordo com o processo, que destaca que supervisores e diretores presenciaram os abusos, mas não tomaram medidas para impedir a conduta. Os trabalhadores que denunciaram racismo foram transferidos para tarefas ou turnos indesejados, punidos ou demitidos. O processo pede uma indenização por danos morais não especificada, além de uma indenização para os trabalhadores negros prejudicados e uma ordem para que a Tesla elimine o racismo na fábrica. A usina de Fremont já tinha sido investigada no ano passado por discriminação e assédio contra trabalhadores negros. Na ocasião, a empresa emitiu um comunicado em que afirmava ser contra todas as formas de discriminação e assédio. 3 pandas do Parque Nacional em Washington devem voltar à China no início de dezembro. Fãs de todo o país visitaram o Zoológico Nacional para ver os 3 bichinhos que moram no local pela última vez. Um fim da ligação de décadas entre os animais fofinhos e a capital norte-americana. Os primeiros pandas chegaram da China em 1972, como um presente após a visita histórica do então presidente Richard Nixon à nação liderada pelos comunistas. O zoológico deu início a um evento chamado Pandapalooza, uma semana antes da partida. Fãs de todos os Estados Unidos visitam o local para ver os bichinhos pela última vez. Esta é a segunda vez que vejo os pandas. Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar a vê-los novamente. Já passei uma vez e vi 2 deles e tem sido muito incrível. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e os pandas do Zoológico de Atlanta estavam indo embora e não haveria ursos panda em toda a América do Norte, já que não há nenhum no Canadá e apenas um muito antigo no México, fiquei muito chateada. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos veem a mudança como reflexo das tensões crescentes entre Pequim e Washington. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e te convido a continuar ligadinho na nossa programação, porque às 13 horas a Daniela Parisi volta com mais notícias para você, fazendo um balanço do que aconteceu no Brasil e no mundo na manhã desta sexta-feira, para você ficar sempre bem informado. Até mais!